Vamos viver em 2026 uma crise tão ruim quanto a de 2008. É isso que vemos pipocar em toda a mídia. E por outro lado, tem um pessoal que fala que não tem nada para se preocupar, que o pior já passou e 2026 vai ser um grande ano. Mas afinal, quem será que está falando a verdade nessa história? Fica comigo nesse vídeo porque eu quero te trazer os indicadores que podem prever de fato uma crise em 2026 e, claro, te trazer uma opinião sensata no meio de tanto ruído. Eu me chamo Matheus, sou sócio e cofundador da Targen, e se você se interessa por proteção patrimonial e mercado financeiro, você está no canal certo. Então, já se inscreve e ativa o sininho para conferir os próximos conteúdos. Vamos lá, essa comparação de 2008 com o próximo ano, ela está acontecendo bastante, porque de fato nós vimos em 2008 um valuation extremamente distorcido para cima, né? Empresas valendo muito e elas não deveriam valer tanto. Tivemos ali o estouro de uma bolha financeira ligada aos subprimes, ali aos imóveis, todo esse mercado americano que é gigantesco e que vem deteriorando ali nos últimos meses, mas de fato tem muitos fatores completamente diferentes de 2008 para cá e que me fazem acreditar, inclusive, que uma crise em 2026 pode ser até pior do que a que nós vimos em 2008. E qual que é o principal fator que me leva a acreditar nisso? Acontece que em 2008, o setor dos imóveis foi o motor da bolha financeira, assim como nos anos 2000, o setor da internet, né, a dot-com bubble, a bolha.com, foi o fator que determinou ali o início de uma bolha e os mercados derreteram muito. Mas perceba que foram aspectos muito nichados de uma crise financeira. Começou num setor e foi para os outros. E o que nós estamos vendo agora, e já há alguns anos, é que de fato nós temos uma bolha de tudo. Né? Uma coisa que o Ray Dalio fala muito. Nós estamos dentro de uma bolha generalizada no mercado financeiro. Tudo vale muito mais do que deveria estar valendo. E eu vou te explicar nesse vídeo por que isso está acontecendo e como nós monitoramos esse tipo de acontecimento. Mas antes disso, eu quero trazer para você alguns indicadores que nos ajudam a verificar, na prática, né, de fato, os mercados como um todo estão valendo muito mais do que deveriam valer naquela perspectiva de value investing, né, de você comprar empresas que estão baratas. Se você vai por essa perspectiva, você não está comprando tantas coisas assim, pelo menos não as principais empresas do S&P 500, porque elas estão muito caras. O primeiro indicador aqui, brevemente quero mostrar para você, é o Shiller, né? Todo mundo utiliza isso aqui para saber se as empresas estão muito caras, baseado no quanto elas estão ganhando, e verifique, né, que nos anos 2000, aqui nós tivemos uma subida tenebrosa desse indicador, 2008, mesma coisa, aqui em 2020, pós-pandemia, também aconteceu, depois de uma grande correção, e nós estamos em patamar elevado, assim, nós não estamos em neutralidade, estamos aqui acima dos 50%, né, entre os 50%, nos aproximando dos mais 100%, o que indica, assim, que a Bolsa, como um todo, o S&P 500, né, que é o que traz esse indicador, está bastante caro. Esse outro indicador aqui é um indicador extremamente famoso, criado pelo Warren Buffett, né, consagrado, ele trouxe isso aqui para nós, e que ele traz uma perspectiva um pouco diferente. Ele compara agora as ações, o preço delas, não a quanto elas estão tendo de rendimento, ganhando, como no caso do Shiller, tá? Sem querer me aprofundar tanto. Mas ele compara aqui as ações das empresas comparado ao GDP, ao PIB do país, dos Estados Unidos. E veja que está aqui em máxima histórica. Olha que interessante, já passamos aqui dos 220%, patamar extremamente super valorizado, né? E veja que isso aqui está subindo desde 2012, né? A gente está numa alta já há muito tempo. Em 2021 tivemos uma grande correção, mas de lá para cá, todo mundo achou que aqui ia começar a recessão americana. Todo mundo, desde 2021, está falando, ó, a recessão está chegando, o mercado caiu, todo mundo achou que tinha chegado de vez e não chegou ainda. Mas é bem interessante que, por essa perspectiva, o próprio Warren Buffett tem se preparado para uma reversão no mercado financeiro, o estouro dessa bolha de tudo que nós conhecemos. E não é à toa que o caixa da Berkshire Hathaway, que é a empresa, o fundo do Warren Buffett, vem subindo exponencialmente aí já há muitos anos, né? Mas veja que depois da pandemia teve uma leve correção e de lá para cá ele começou a fazer caixa que nem louco, tem 344 bilhões de dólares em caixa. Há poucos meses ficou famosa aí a venda dele de uma boa parte das ações da Apple. E é justamente esse fenômeno. Eu estou vendo que as ações estão caras, e eu preciso começar a sair delas, eu preciso me preparar para uma reversão. Só que veja que ele está fazendo isso já há alguns anos e isso não tem trazido bons efeitos. Trago aqui para você ver a diferença entre o rendimento do S&P 500, o índice das 500 maiores empresas da Bolsa Americana, e da performance da Berkshire Hathaway, do fundo do Warren Buffett. Veja que ele está perdendo para o S&P 500 desde 2023, por esse tempo gráfico aqui. Então, é engraçado, né? O maior investidor do mundo
está perdendo para S&P 500. Por que isso está acontecendo? Sendo que a gente está de fato observando que os valuations estão muito distorcidos, estão muito altos. Existe um fenômeno por trás disso e é o fenômeno que está nos levando para a formação de mercados de bolha. É o mesmo fator que fez o Michael Burry, que ficou famoso no filme The Big Short, A Grande Aposta, como um dos investidores que previu a crise de 2008, né? Ele estava lá vendo que os valuations estavam muito distorcidos para cima, estava vendo que estava se formando um território de bolha, começou a shortar, começou a apostar na virada do mercado e ficou ali meses, né? Mais de um ano shortando e cobrindo margem para tentar acertar a virada. De fato acertou, saiu com mais de $1 bilhão, mas esse mesmo investidor, ele admitiu o seguinte recentemente, ele está dizendo que vou fechar meu fundo, vou sair desse mercado, não vou mais trabalhar com o dinheiro das pessoas, porque eu não entendo o que está acontecendo no mercado. Isso aqui já devia ter virado há muito tempo e o valor, o preço das empresas não para de subir. Ele falou, vou cancelar meu registro de hedge fund nos Estados Unidos porque esse território aqui eu não sei o que está acontecendo. E o que esse investidor infelizmente ignora, que é um fator muito interessante para nós observarmos como o sistema financeiro como um todo, né, ele está meio quebrado, não faz sentido, é o fenômeno dos fundos passivos. O mercado americano tem lá o fundo de aposentadoria muito diferente do nosso do Brasil. O que é o fundo de aposentadoria do Brasil? Ó, eu estou pagando para sustentar pessoas mais velhas aposentadas. Toda essa geração aqui de pessoas mais novas, né, que não se aposentaram ainda, estão pagando para que pessoas mais velhas se aposentem. Essa é a estrutura atual. Não estou dizendo se ela funciona ou não funciona. De fato, não funciona, né? Porque a nossa base da pirâmide está invertendo e vai quebrar isso em algum momento. Mas estou falando, o Brasil faz assim. O mercado americano faz diferente. Lá, você não faz só isso, né? Não é somente esse fenômeno que acontece. Mas, de fato, quando você paga para o seu fundo de aposentadoria, você investe em fundos que compram ações de empresas da Bolsa Americana. Então, esse mercado ele é trilionário, ele é gigantesco. Esse pagamento mensal dos trabalhadores, ele realmente faz efeito na bolsa de valores. O dinheiro que entra para comprar as empresas muda o preço delas, porque é muita grana. Só que olha que interessante, todo esse valor que ele é comprado proporcionalmente às empresas que estão na bolsa. Então imagina o seguinte, num determinado, vamos dizer assim, novembro de 2025, a ação da Apple valia $10 e ela representava 10% do que ia para esse fundo, do que esse fundo comprava. Todo mês vai lá e compra 10% de todo esse valor em Apple. Só que essa compra que ele fez de 10% fez a prestação subir, porque é muito dinheiro entrando. E agora a ação da Apple vale $13 e representa 13% de todo o investimento do fundo. E aí no mês que vem, ele não vai mais investir só 10% na Apple, vai investir 13%, e aí a ação distorce mais ainda para cima. Perceba que é um ciclo vicioso. Todo mundo está comprando as mesmas ações e cada vez mais. E as ações sobem e daí não é como se eu tivesse que agora começar a vender. Os fundos não trabalham assim. Eles não fazem uma gestão ativa de saber o que tu vai comprar, o que tu vai vender, deixa eu ver o valuation. Eles só vão comprando proporcionalmente num loop infinito sem fim. E é isso que faz as ações subirem sem parar, subirem muito mais acima do que elas deveriam valer. E eu quero mostrar para você esse gráfico aqui assustador do preço da Apple se ela não tivesse sofrido todo esse investimento de fundos passivos. Veja que em laranja é o preço da Apple, né? O preço real da Apple, da ação da Apple, desde 2015 aqui. Está numa alta ascendente, né? E aqui embaixo, em, sei lá, um azul meio verde, sei lá que cor que é essa, olha como ela está distorcida para baixo em relação. Se ela não tivesse recebido todo esse fundo, esse investimento de fundo passivo, ela valeria $50, diferente de 250 que ela vale hoje. Isso aqui é assustador, ela está muito acima do que ela deveria valer, somente por causa desse fenômeno de fundos passivos que está deixando o investidor grande, como Michael Burry, sem saber o que fazer, sem entender o que está acontecendo no mercado. O Warren Buffett provavelmente sabe muito bem que isso acontece, não é à toa que ele está fazendo caixa, mas perceba que tem um lapso de tempo e é muito difícil acertar timing nesse mercado. Tem todo um tempo entre você perceber o fenômeno, perceber a distorção, começar a fazer caixa e de fato a distorção acabar, a ação cair. E muitos fundos, né, muita gente que sabe o que está fazendo, está sofrendo por isso. E da mesma forma, quando você está comprando, você sabe que está distorcido para baixo. Vou comprando, e daí distorce mais para baixo. Até que tem o tempo que a distorção acaba, o preço sobe e você tem lucro. Investir é isso, né, pessoal? É você sempre tem que ter paciência e tem que se ater à tese, aos fundamentos que você está fazendo. Mas o principal desse vídeo ainda não chegou, que tem dois indicadores que nos ajudam a de fato entender quão próximo está o estouro da bolha, quão próximo está
uma crise e que pode de fato acontecer em 2026, vou ser bem sincero para você. Só que veja que tudo que eu te falei aqui até agora já é bastante informação, né? Eu te trouxe aqui um fenômeno dos fundos passivos que, veja bem, se o Michael Burry entendesse de fato como isso acontece, talvez ele não tivesse fechado o fundo e continuasse ali firme, porque sabe que isso pode estar chegando ao fim. Mas todo esse fenômeno que eu já te trouxe é informação pra caramba. Então, se você está achando essa informação útil, aproveita aí e já deixa o like para fortalecer nosso trabalho. Mas vamos lá, presta atenção. Para que de fato essa crise estoure, tem que acontecer duas coisas principais. Em primeiro lugar, uma crise de crédito e em segundo lugar, a virada do ciclo econômico. Falando um pouquinho desse segundo ponto, a gente sabe desde 2021 que o ciclo econômico, principalmente americano, ele vai se desgastando. A economia não está crescendo daquela forma acelerada. Só que a gente ainda está muito longe de uma recessão. Esse que é o problema. Pelos dados de 2021, a gente já poderia começar a se preparar, assim, ó, eu sei que está desacelerando, deixa eu começar a modificar um pouco meu portfólio, porque isso aqui uma hora ou outra vai dar ruim. Mas aí passaram 4, 5 anos e ainda não aconteceu a recessão americana e não está em vias de acontecer. Isso é bem curioso. A gente consegue observar uma série de fatores dentro do ciclo econômico que nos permitem cravar, por exemplo, corte na taxa de juros, conseguimos entender como é que está a inflação. Falamos aqui, né, no começo desse ano, pós-tarifa, que as tarifas do Trump não iam aumentar a inflação e, de fato, aquele tarifaço primeiro que ele fez em 2024 não alterou, não subiu a inflação, pelo contrário, a inflação de fato caiu nos meses seguintes, diferente do tarifaço que ele fez recentemente, mas compreender o ciclo econômico americano nos dá uma série de ideias bem precisas do que está acontecendo na economia. E a gente pode falar agora, de fato, a economia não está numa recessão e não está em vias de entrar em recessão pelo ciclo econômico puro e simples. Agora, o que poderia começar uma recessão meio forçada, sem olhar para o ciclo econômico? De fato, uma crise de crédito. A crise de crédito, além de estourar a bolha que está acontecendo, né, supervalorização das ações, além disso, ela poderia de fato respingar no mercado de trabalho, respingar no setor da economia real e iniciar uma recessão no mercado americano. E como é que nós acompanhamos esse mercado, essa possível crise de crédito? Quero trazer para você aqui um indicador. Aqui nós temos um indicador bem interessante, nós já explicamos num vídeo aqui que o William fez mais detalhadamente, não vou me delongar na explicação, só quero que você tire aqui um insight prático do que ele está mostrando aqui. Cada spike desse gráfico para cima, entenda que é uma rusga ali, é uma tensão dentro do mercado interbancário. É o banco precisando de liquidez e não encontrando. Então, cada vez que essa linha sobe, o banco ele está pagando caro para pegar dinheiro, porque ele não está encontrando esse dinheiro no mercado. E ele está pagando mais do que a taxa de juros americana, porque ele precisa, senão ele não fecha a conta. Assim, de um dia para o outro, eu preciso pegar dinheiro para fechar a conta do banco, senão o que acontece com o banco? Se não tem dinheiro para pagar todo mundo, ele vai à falência. Então, a gente está observando isso aqui acontecer. Perceba que no dia 31 de outubro aqui nós tivemos um spike tenebroso desse indicador. Isso aqui, inclusive, começou uma queda forte nos mercados, principalmente nos criptativos, né, que reagem muito mais rapidamente a esse tipo de tensão. Nós tivemos agora, sexta-feira, da mesma coisa, dia 28 de novembro, e hoje nós vemos o mercado cripto caindo com uma certa agressividade. Então, esse daqui é um indicador assim de extremo cuidado. Nós temos que acompanhar isso aqui de fato muito de perto, que é o que a gente está fazendo. Porque cada spike assim, é uma tensão que algum banco pode falir, e sabe que banco americano falindo nunca é bom. Isso aqui é uma tensão enorme, são milhares de pessoas desempregadas, milhões ou trilhões, bilhões de dólares perdidos, né, que simplesmente saem do mercado, e o Fed ele tem que entrar nisso daqui para impedir que isso aconteça. Esse é o ponto positivo. Isso aqui não está ainda em vias de acontecer, porque a dívida americana tem que ser refinanciada, são trilhões de dólares nos próximos meses que vão ter que ser refinanciados, e o Fed, se ele não quiser um estouro geral do mercado financeiro, se ele não quiser que a crise comece amanhã, ele tem que começar a ligar a impressora, ele tem que imprimir dinheiro, ele tem que fazer o famoso QE. Ele já falou, né, no dia 1º de dezembro, nós vamos parar com o QT, que é o Quantitative Tightening. Vamos segurar, parar de tirar dinheiro do mercado, parar com essa brincadeira, porque a gente está vendo que o mercado interbancário está sofrendo muito com isso. Então, esse é o ponto positivo. Os Estados Unidos têm que refinanciar uma dívida enorme, e isso gera uma injeção de liquidez muito grande no mercado se o Fed fizer o trabalho dele. Se ele não quiser acabar com a economia, ele vai ter que fazer isso. E isso é muito bom, porque os mercados financeiros vão adorar isso. A gente vai ver a Apple distorcendo mais ainda, Bitcoin distorcendo pra caramba para cima, se o Fed fizer o trabalho certo nos próximos meses. Isso aqui tende a acontecer
logo logo em 2026. Junto com essa crise de crédito, tem um outro fator aqui que pode desencadear não só o mercado dos bancos americanos, mas de fato uma curva na direção do fluxo de capitais. O que é fluxo de capital? Dinheiro sendo impresso, Banco Central imprimindo, relações entre bancos aqui que acabam gerando mais dinheiro na economia. Se essa curva virar, nós também vamos ver dinheiro faltando. E dinheiro faltando é banco quebrando, empresa quebrando, menos dinheiro entrando no mercado financeiro. E aí sim a gente vê uma correção, quem sabe 50% no mercado de ações, até mais no mercado de criptoativos. E a boa notícia é que isso ainda não aconteceu, tá? Isso, a inversão do fluxo líquido de capital não caiu, ainda não aconteceu. Esse aqui é um indicador que nós temos aqui, nós que compomos, ele está em 186,33 trilhões de dólares. É todo esse dinheiro fluindo pelas economias e ele não caiu ainda. Perceba que essa queda aqui que nós tivemos em 2022 foi bem o bear market dos criptoativos. É interessante, né? Da mesma forma que 2019 tivemos uma pequena queda, a cripto caiu junto. Depois de 2017 o ciclo, cripto caiu junto nessa pequena queda aqui. Então, olha que interessante, né? É quanto mais dinheiro na economia, a gente consegue prever os movimentos de grande valorização dos mercados financeiros, especialmente criptoativos, e grandes quedas também nos ajudam a anteceder os famosos bear markets, né? Uma queda tremenda no mercado dos criptoativos, e essa queda ainda não aconteceu. Inclusive, nós estamos em máxima histórica nesse dado de fluxo de capitais. Então, a moral da história é a seguinte: vai dar para enxergar se uma crise acontecer? Se ela vier por essas duas vertentes, que são as vertentes mais prováveis, sim, vai dar para enxergar. Se ela vier de um evento de cauda longa, se ela estoura uma terceira guerra mundial, tudo corrige, tudo cai, aí esse tipo de coisa, né, não é a nossa praia, não dá para prever bem. Mas é muito provável que ela venha dessas duas formas, ou de uma crise de crédito, ou da inversão do ciclo econômico americano, e tudo isso a gente vai estar acompanhando de perto. Só que isso aqui não resolve o fenômeno intrínseco do mercado financeiro atual, que é a formação de bolhas. Pessoal, bolhas vão continuar acontecendo, elas vão seguir existindo numa frequência cada vez maior, inclusive por esse fenômeno dos fundos passivos. Olha como isso aqui nos ajuda a entender muito bem o mercado financeiro atual, né? Entender esse fenômeno que está deixando o gestor perdido. E o nosso trabalho no meio disso tudo aqui é, eu tenho que me proteger de alguma forma, né? Eu vejo que isso aqui está começando a acontecer, eu tenho que ter bastante dólar na minha conta, eu tenho que ter um bom caixa, eu tenho que ter ouro, tenho que comprar metais preciosos caso estiver se aproximando. Eu tenho que ter Bitcoin, né? O Bitcoin no curto prazo ele corrige muito com esses fatores, né? Até ouro pode corrigir num momento desses. Só vê grandes momentos de correção. Ouro chega a cair 15% em poucos dias. Mas eu tenho que ter Bitcoin, especialmente comprando Bitcoin na queda, porque a recuperação dos criptoativos é em V. Assim, cai muito e logo depois corrige e vai e sobe muito. Porque o fenômeno que os bancos centrais têm que criar para evitar que a crise piore depois que ela já aconteceu, é imprimir muito dinheiro, é injetar trilhões de dólares na economia. E isso, todo mundo sabe, é extremamente benéfico para os criptoativos, especialmente para o Bitcoin. Então tem que comprar Bitcoin na medida em que ele vá caindo dentro dessas tensões de macroeconomia. Inclusive, se você quer ajuda profissional para investir nesse mercado e especialmente proteção patrimonial nesse cenário de mercados em possível crise em 2026, por favor, conte com a nossa ajuda. Clica nos links aqui na descrição, confira o nosso trabalho. Eu tenho certeza que se você se interessa por mercado financeiro e está preocupado em proteção patrimonial, visando aí uma possível crise econômica, a gente tem a solução certa para você. Certamente uma das nossas soluções vai se aplicar para você e para o seu patrimônio. Então, confira os links aqui na descrição, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que se interessa por mercado financeiro, que também está preocupado com uma possível crise em 2026. Eu agradeço a sua companhia e até a próxima.